da outra, não é? Olha, sabes não tem. Pá. Está a ser dobrada à mão. Está a ser dobrada à mão. Embora haja ali uma máquina de dobrar para coisas maiores. Não. Está a ser dobrada à mão. Depois que nasce os cadernos sucessivos, 1, 2, 3, 4, vai para a máquina de cozer, a máquina de alçar. Alçar. E etc. existe, e só existe porque existe uma pessoa chamada Vítor Silva Tavares. Em ele acabando, e etc. acaba. O Vítor e aí etc. são indissociáveis. Não se pode dizer que o Vítor é alguém com quem nós vamos falar para ele falar sobre aí etc. Não, o Vítor é aí etc. O que é que eu vou dizer do Vítor Silva Tavares? E pensei, há uma coisa que pode parecer pouco, mas que é o maior elogio que se pode fazer. Os livros não têm gralhas, têm muito poucas gralhas. Parece muito pouco, mas isto é muito. A minha cidade é o tal Triângulo das Bermudas. Vitorzinho sai de manhã, ou quando lhe apetece, da Rua das Matas, Madragoa. Diz 50 vezes bom dia e tudo quanto é vizinha, com bigode, carrapito e tal e tal. Bebe a sua biquinha lá na Rua da Esperança e depois, se fica impaciente de apanhar o elétrico 28, sobe a butos a calçada do Porto. Vê as montras, vê aquilo tudo, chega cá acima, ao Largo do Calhariz. Portanto, sai da Madragoa e vem para o Chiado. Bairro Alto, Rua da Emenda, está muito bem instalado. Quer de um lado, quer no outro, a cidade palpita em pulsações de ordem histórica, de repente sou transportado todos os dias, ou à Idade Média, ou à Lisboa do Essa, as pedras falam, as árvores também. Respira e enfia-se aqui dentro do buraco. Uma pessoa que vê os livros da etc. e vê a morada da etc. Vê Subterrâneo 3.
E conheço pessoas que julgam que não existe tal morada, porque pensam que é falso, que é uma invenção. Assim, a etc., como revista, tinha começado como suplemento cultural do Jornal do Fundão muitos anos antes de eu aparecer em cena. E há alturas tantas, por acasos, toda a nossa vida é feita de acasos, que depois vamos a ver, não são acasos. Foi o André Breton que disse que a única coisa na vida que não acontece por acaso é o acaso. E vai daí, sempre na mesma passada na galáxia Gutenberg, vou, com o José Cardoso Pires, fundar um suplemento no Jornal do Fundão, chamado e etc. Mas começou efetivamente por ser um suplementozinho que isto penso que era um encargo no Jornal do Fundão. E que é, graficamente, no espírito, é muito parecido. Já era aquilo que vai ser a revista depois. Chamava-se e etc. porque, desde logo, o próprio título remetia para o seguinte: os suplementos de cultura dos jornais estavam circunscritos àquilo que era entendido como cultura, artes e letras, literatura, portanto, teatro, cinema, dança, enfim. E nós queríamos inocular, meter para dentro do conceito de cultura outras coisas. Uma vivacidade de linguagem, uma atitude descomprometida. O espírito com que esse suplemento foi feito era qualquer coisa de diferente e arejado no panorama das artes e das letras em Portugal. E é uma espécie de, não de antologia, mas de reunião de pequenos textos numa quantidade enorme de escritores. E também, sempre e logo, desde logo, com a sua componente plástica. Também de ilustradores, pintores, etc. Este é o primeiro, é a capa do primeiro número. Cá dentro. Começava bem, começava logo com o Herberto Helder. O poema forte, o texto forte da contracapa era um texto do Herberto Helder. Isto para um miúdo de 17 anos, o texto chamava-se As Motocicletas da Anunciação. Só o título era a promessa de todo um programa de trabalho. Daqui para diante não havia limites, não é? Os únicos limites eram aqueles que a censura impunha e só isso. Nós éramos obrigados por lei a levar os textos à censura. Muitas vezes os textos vinham cortados. E a maneira de suprir a falta que ficava a fazer ali algo que tinha sido cortado pelo censor, muitas vezes era acrescentada por uma imagem, porque as imagens não tinham que ir previamente à censura. Podiam posteriormente ser censuradas, toda a gente ir presa, fechar-se o jornal e isso tudo. Mas, à partida, saía as imagens. Tá. Aguardam-se as gravuras. Criam os bonecos de Morado. Queriam que se mandasse também os bonecos. E, portanto, retiveram o texto. Vem vendeste. Proibido. Mas a revista começou em 72, por aí. Suponho que o número 1 é de 72. De 73. É de janeiro de 73. Portanto, entre aquela fase e esta fase há um hiato e a revista retoma autónoma, completamente autónoma em relação a qualquer outro patrocinador. Ali assim no fundo o Jornal do Fundão é que era o patrocinador daquilo. Esta surge autónoma. E é esta revista que eu começo a ver nos escaparates e por isso, por alturas do número 5 ou do número 9 ou assim, estou lá dentro a ajudar a fazê-la. E que terminou, a tal que eu estou a falar, terminou nesta fase. Pronto, este é o último número. Este é o último número que já se chamava Anarquia e etc., e já não se chamava Quinzenário Cultural, já se chamava Folheca Cultural QB, quer dizer, já havia